o Antigo Testamento foi composto, e vamos nos utilizar de alguns materiais auxiliares para esclarecer, para elucidar, para exemplificar acerca da língua, do local, da forma, né, dos materiais empregados na construção desta extraordinária obra que denominamos Antigo Testamento, né, que tem sido para nós fonte de riqueza e de aprendizado acerca das coisas de Deus. Então, primeiramente, já demos início nas preliminares, falando acerca do local, acerca da desmistificação com relação à produção do texto bíblico do Antigo Testamento. Ele não foi um livro escrito num ambiente celeste e arremessado para os homens, como chuva, né, que cai do céu, como algumas pessoas, na sua ingenuidade, podem imaginar, né, que o livro, a Bíblia, foi uma composição que saiu das mãos de Deus ou das mãos de um anjo e foi lançado para o homem como uma dádiva. Isso, na verdade, seria uma tentativa de superestimar a produção bíblica, mas de uma forma mitológica, que não seria nada útil, não seria nada verdadeiro, e iria trazer simplesmente frustração para quem tivesse esse tipo de entendimento. Na verdade, o que precisamos é conhecer a verdade, é saber acerca da forma real como esta grande obra foi realizada. E para entendermos isso, para entendermos isso é que estamos estudando esta matéria de introdução ao Antigo Testamento. Então, primeiramente, é um livro que foi composto numa participação, numa cooperação entre o divino e o humano. A parte divina chama-se inspiração, a inspiração divina. E essa inspiração divina é perceptível quando observamos o todo bíblico e vemos a sua harmonia. Essa harmonia seria impossível sem uma orientação divina com relação aos autores e às suas épocas, e mesmo tendo diferenças sociais, diferenças de época, diferenças de cultura, de línguas até, mesmo com todas essas questões heterogêneas, a Bíblia é um todo harmônico. E também com relação às profecias que, se deixadas a uma capacidade puramente humana, seria inconcebível a realização desses feitos. As escritas proféticas e o cumprimento dessas profecias no nosso tempo, e profecias que ainda estão voltadas para um futuro, para um plano escatológico e que vão encontrar seu cumprimento. Nós cremos nisso, uma vez que já temos o testemunho de muitas profecias que já se cumpriram, que já se realizaram. Estão presentes no Antigo Testamento, se cumpriram no Novo Testamento, estão presentes em ambos os testamentos e estão falando acerca do futuro, do tempo escatológico. Então, desmistificando a questão da origem bíblica, uma cooperação entre Deus e o homem, é isso que é as Escrituras Sagradas. A Bíblia, como já falei, não foi psicografada, como nós vemos, por exemplo, nos livros de Chico Xavier, nos livros de Allan Kardec, nos livros ditos da religião espírita, onde o autor, o ser humano, é na verdade possuído por um pretenso, né, o que eles dizem, um suposto espírito, elevado ou não. Eles dizem que são possuídos por esse espírito e assim transcrevem para as páginas aquilo que esse espírito os está transmitindo. Essa é uma forma de escrita onde vemos a possessão desse ser humano por um espírito e a sua perda de consciência, o que não corresponde à questão bíblica. A questão bíblica não é uma questão de possessão, não é uma questão de psicografia, mas sim uma questão de inspiração presente neste homem chamado, este servo de Deus, este homem escolhido, que transmitirá para as páginas, para o pergaminho, para a argila, transmitirá para o objeto que será detentor deste conhecimento, detentor dessa escrita, a inspiração divina que o move a falar acerca de Deus, que o move a falar acerca dos fatos históricos presentes, que o move a dar testemunho acerca dos feitos de Deus na sua época, mas que vão imprimir naquelas páginas características pessoais dele. A escrita de Paulo é diferente da escrita de Pedro. A escrita de Davi é diferente da escrita de Salomão. A escrita de Moisés é diferente da escrita de Esdras. Por quê? Existem características pessoais deste homem que não estava inconsciente no ato da escrita, mas que estava sendo inspirado pelo mesmo Espírito de Deus, que inspirou Moisés
a escrever os primeiros livros da Bíblia, que inspirou Josué a escrever logo depois dele, e assim vai Samuel, os escribas da época dos reis, e assim por diante. Então, vemos a cooperação entre Deus e o homem na produção do Antigo Testamento e logo após, na sequência, a produção do Novo Testamento. Então, quando abordamos essa questão dos escritos, temos que situá-los. E a região em que estão situando este grande feito, esta realização de Deus pelo homem, é exatamente esta região denominada Oriente Médio, o que podemos hoje localizar no mapa Israel, aqui Egito, onde foi produzido também parte, né, desse material descrito. Inclusive a Septuaginta, o que vai ser identificado como LXX na apostila, foi produzida mais ou menos aqui nessa região, onde ficava Alexandria. Então aqui temos Israel, aqui temos o que hoje é a Turquia, o que naquela época era a Anatólia, ou era o Ponto, como é chamado aqui, a Frígia, né, que é a Cilícia, eram todos nessa região. Aqui a Grécia, onde foram escritas muitas cartas, né, onde Paulo endereçou a Corinto, aos Tessalonicenses e por aí vai. Romanos aqui na Itália. Então temos aqui também a região que hoje é o Iraque, a Mesopotâmia. Aqui Ur dos Caldeus, da onde Abraão foi chamado, né? E aqui a região da Arábia Saudita hoje, né? A região que é chamada Midian, Dedã. Então todas as regiões onde estão localizados o contexto bíblico, onde aconteceram os fatos bíblicos, onde foram registrados, onde foram escritos os livros. Então, inclusive aqui, que é o Sinai, que é o Monte Sinai, onde foram entregues as tábuas da lei, onde foram entregues os 10 mandamentos. Então toda essa região é uma região que concentra, que localiza os fatos descritos nas Sagradas Escrituras. Então algumas regiões extrapolam um pouco, acabam saindo um pouco do mapa, como por exemplo nas viagens paulinas, né? Mas a grande maioria dos fatos bíblicos narrados estão presentes nessas regiões. Então, quando ele fala aqui, ó, nascida no Oriente, revestida de linguagem e simbolismo e das formas de pensar tipicamente orientais, referindo-se a esta região que acabo de mencionar. Não obstante, uma mensagem para a humanidade toda, é isso que temos que observar nas características da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um livro para um povo. A Bíblia Sagrada não é um livro para um homem, como por exemplo o Alcorão foi pretensamente revelado pelo anjo Gabriel a Maomé. Então a revelação está detida, está vinculada a um personagem angelical, um personagem sobrenatural, que transmite revelação a um homem individualmente e que registra essa revelação e transmite. Então quer dizer, estamos vinculados àquilo que este homem individualmente recebeu e nos transmitiu com relação ao Corão. Agora, com relação à Bíblia, vemos é uma revelação ao longo da história que envolve diversos personagens e que fala, que vincula a sua narrativa a fatos históricos que podem ser arqueologicamente comprovados e mostram hoje a fidedignidade desses narradores, desses escritores em relação ao que estava acontecendo à sua volta. Então vemos aí uma grande seriedade, um grande compromisso de Deus e dessas pessoas que estão envolvidas na conjuntura do texto bíblico, do Antigo Testamento. Então não é um livro para um povo só, não é um livro para um homem só, é um livro que trata da humanidade no contexto geral. Depois ele focaliza um povo, não porque este povo seja o único povo por quem Deus se importa, mas sim porque Deus escolheu o povo de Israel para ser o transmissor dessa verdade à humanidade. Inclusive Deus escolhe, vamos dizer assim, uma forma de dizer, apenas o menor dos povos, porque na época em que Abraão é chamado, por exemplo, havia a grande sociedade aqui dos caldeus, dos sumérios, e Egito já era uma potência extraordinária, havia os hititas aqui nesta região, mas Deus escolhe um homem, chama ele, este homem anda pela fé, depois os descendentes dele, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, eles descem para o Egito, depois há a libertação desse povo, e esse povo de forma alguma era um povo poderoso, de forma alguma um povo extremamente numérico, era um dos menores povos da história, mas este povo foi chamado por Deus e foi escolhido por Deus para ser o testemunho do poder de Deus, e não o poder deles mesmos.
Então o poder de Israel era o seu Deus, o Deus que estava no meio deles. E enquanto Israel estivesse fiel à aliança, Deus ia mostrar o seu poder através de Israel, e todas as nações poderiam testemunhar quem é o verdadeiro Deus. Inclusive, as 10 pragas lançadas sobre o Egito, elas exatamente contraditavam a verdade contraditavam as falsidades apregoadas pelos sacerdotes egípcios em relação aos seus deuses, e afirmava claramente, patenteava diante deles quem era o Deus verdadeiro. O Deus que estava libertando aquele povo que estava escravizado debaixo da potência egípcia, que era uma grande nação da época. Então vemos essa verdade revelada através das Escrituras, que Deus escolheu um povo, mas através desse povo fez uma revelação geral, uma revelação total. Deus escolheu uma região, mas por que escolheu essa região? Porque nesta região estava concentrada toda a cultura da época. Então os demais povos ainda não tinham um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento cultural tão avançado ainda. Tinha alguns desenvolvimentos, por certo, tinha algum grau de cultura, com certeza. Mas através destes povos, a difusão da revelação bíblica deu-se de forma muito mais ampla, de forma muito mais abrangente. Então Deus tinha um plano geral, tinha um plano universal sim, e a forma desse plano universal se realizar, via concretizar-se na humanidade, era por meio deste povo, nesta região, deste modo. Escolhendo essa região, este povo de Israel, esta forma de revelação, para então ela se difundir para toda a humanidade. O Deus da Bíblia não é um Deus egoísta e arbitrário. É um ser cheio de graça, amor e misericórdia, interessado pelo bem da humanidade. Pois é assim que ele se fez conhecido na Bíblia. Do sul da Mesopotâmia, ele chamou um homem por nome Abraão, Ur dos Caldeus, nesta região aqui. Então, são características da revelação bíblica e da magnitude desta obra. Por exemplo, aqui as perguntas interessantes a se fazer em relação à revelação bíblica, podemos dizer aqui: para entendermos a origem e o desenvolvimento da Bíblia, precisamos fazer algumas indagações que ela mesma responde. Por que ela surgiu? Para que ela existe? Quando foi escrita? Como foi escrita? Quem a escreveu? Entendendo que ela é uma coletânea de livros, pergunta-se: quem selecionou os livros que a compõem? E como foram reunidos num só volume, que hoje em dia chamamos Bíblia. Então, atendendo a estas indagações, é que estamos desenvolvendo aqui a nossa pesquisa, né, o nosso trabalho. Então vamos responder essas indagações ao longo do nosso curso, ao longo daquilo que vamos aprender em relação ao Antigo Testamento. Sua necessidade. Interessado em salvar a humanidade, Deus providenciou a Bíblia, pois é por meio dela que o homem passa a ter conhecimento do interesse de Deus por ele. E aí referências bíblicas de Ezequiel 18:23, 33:11, João 3:16, 6:9 ao 40. Ela é necessária porque é através dela que Deus se fez conhecido aos homens. Essa é a chamada revelação especial de Deus. Então Deus tem, por exemplo, a revelação através da natureza, como Paulo vai declarar isso em Romanos, que toda a criação revela, fala acerca de Deus. Um salmo também vai dizer isso, que a criação louva a Deus, que um dia faz menção ao outro dia, e assim através desse movimento cósmico vemos a manifestação de um ser inteligente dentro dessa criação. Através dessa revelação básica, o homem pode voltar-se para o seu Criador, e vemos também Paulo em Romanos declarando isso, também reafirmando essa verdade que já estava presente em Salmos. Esta é uma revelação geral. Agora temos uma revelação especial presente nas páginas da Sagrada Escritura, onde Deus mostra a sua vontade para o homem de forma específica. O homem pode tomar conhecimento do plano de Deus e da vontade de Deus, daquilo que Deus exige do homem e daquilo que Deus faz pelo homem, o que ele pode fazer pelo homem. Então temos a revelação especial presente nas Sagradas Escrituras. Agora, continuando aqui, vemos de forma muito interessante ele falar acerca dos homens que foram escolhidos. Aqui no próximo parágrafo, Deus providenciou uma revelação especial ao longo da história do povo eleito. Vemos que toda a revelação bíblica está muito ligada ao contexto histórico. A Bíblia não é uma lenda, não é um mito. A Bíblia não foi revelada num quarto escuro a uma pessoa específica e somente através dela tivemos conhecimento, de forma alguma.
A Bíblia está se relacionando com a história da humanidade. Ela está vinculada aos fatos. Então o que acontece? Com a revelação bíblica e com a escolha, né, a convocação de diversos homens ao longo da história, participando, interagindo com esta revelação, vamos ter o conjunto, toda a conjuntura da revelação em livros diferentes, em formas literárias diferentes, em linguagens diferentes, em épocas diferentes. E com toda essa conjuntura de revelação, esse material produzido, ele vai constituir aquilo que chama-se cânon. Inclusive a palavra cânon, de origem grega, ela significa vara de medir. Vara de medir. Isso que é um cânon. Então o que acontece? Houveram diversos escritos, diversas revelações, diversas manifestações culturais de pessoas em diversos lugares. Mas quais são referenciais de revelação bíblica? Aquelas que entram no cânon. E o que é o cânon? Exatamente, conforme a gente falou, como uma medida, uma vara. Um cânon é uma medida. Então temos aqui, por exemplo, isso aqui é uma medida. Isso aqui pode-se considerar um exemplo, um cânon. Então aquilo que couber dentro dessa medida é aquilo que será referenciado. Então o cânon bíblico é aquilo que diz: estes livros cabem dentro da revelação divina. Estes livros extrapolam a revelação divina e são na verdade conteúdo puramente humano, da cabeça de alguém. Por que disseram isso? Porque dentre aqueles que estão no cânon há harmonia. Não há contradição entre eles. Mesmo que haja características heterogêneas, características específicas que os diferenciam, há uma diferenciação sim, mas não há uma contradição de ideias. Então aquilo que é canônico está em harmonia. Aquilo que extrapola o cânon está em contradição com alguma verdade desses livros que estão presentes no cânon. Por exemplo, os deuterocanônicos, que encontramos aí algumas Bíblias, nas Bíblias católicas. Temos aí pelo menos 7 livros a mais no Antigo Testamento, denominados deuterocanônico, Eclesiástico, Sirácida, Judite, 1º e 2º Macabeus. Então, por exemplo, 1º e 2º Macabeus tem conteúdo histórico até, bastante relevante. Mas há práticas ali de um certo paganismo, um paganismo presente que é contraditado pelas demais ordenanças bíblicas do Antigo Testamento, da lei, por exemplo. Mas são paganismos que adentraram a este livro, nesse personagem, e o transmitiu para esse livro por causa do seu contexto e da sua época. Então ele acabou absorvendo esse conteúdo pagão, e quando ele absorve isso e transmite para o texto, ele macula o texto que ele está produzindo, mostra que a sua inspiração não foi divinamente dirigida, mas sim uma inspiração humana, em alguns momentos de bastante valia, mas poluído por esse conteúdo estranho à revelação bíblica, logo não canônico, fora do cânon, da determinação bíblica. Nenhum